Ah, vou esperar. Espera aí um pouquinho, que aí você já avisa quem tá no online. Isso. É semana que vem mesmo, né? Isso. Boa noite, galera. Pessoal, semana que vem nós vamos ter as palestras, tá? Dos livros do PAS e da UFMG. Aí na terça-feira, se vocês conhecerem, repassem as informações para as pessoas mais novas, mas na terça-feira vai ser a discussão das obras indicadas para a primeira etapa, que aí é o avesso da pele. Quem for tentar a SASE, vai cair o avesso da pele no SASE também. Então, pode ir assistir. O avesso da pele, Zumbi e o Sermão do Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda. Para a segunda etapa, vai ser na quarta-feira. Aí vai cair Encarnação. Não Vou Mais Lavar os Pratos, que também vai cair no SASE. E duas telas, que é As Lavadeiras e Pilão, que são do Gema Fonseca. E para a terceira etapa vai ser na quinta-feira, tá? Que é a mesma indicação para o vestibular tradicional. Aí, o que vai cair? Piloto automático, que a gente já analisou, mantenha fora do alcance do bebê, que a gente vai analisar aqui também. Não é o Alienista, não. Mistério da Casa Verde e os contos, né? A obra completa do Murilo Rubião. Vai ser... Oi, amor. Do SASE? Uai, podemos marcar. Provavelmente a gente pode marcar online. Você fala nessa do PSIL desse ano? Gui deve fazer. Agora, no PSIL, Márcia eu sei que está fazendo no YouTube. Aí dá para você, se você entrar no canal dele lá, tem as obras todas. E ele fez o estudo também. Aí no site dele, se você procurar Márcia Adriano no Google, já aparece o site dele lá, a primeira coisinha. Aí você pode clicar que lá tem o estudo de todas. Mas a gente pode fazer uma discussão, porque são muitas obras iguais, na verdade. Eu não sei o que aconteceu, que parece que eles combinaram todos os vestibulares. E aí vai ser na sexta-feira as obras do PSAS, que é da UFMG. Que aí entra Principia, né? A música do Emicida, Memórias de Marta e a fotografia performática do Paulo Nazaré, Pão e Circo. Aí, essa vai ser na sexta. As aulas não vão ser no Psil Poético, não vão ser no Centro Cultural esse ano, vão ser no auditório do Imaculada. Então, eu acho que a gente vai conseguir gravar. Eu vou levar o computador e a webcam, ver se eles deixam gravar, que aí eu coloco a transmissão e mando para vocês a aula gravada. Só da sexta-feira que eu não sei se eu consigo, porque sexta-feira eu não vou, porque eu vou viajar. Mas aí eu posso ver, mas acho que Márcio também não vai. Eu vou ver com o Gui se ele grava. Aí são os professores, são diversos professores. Sou eu, Márcio, Haroldo, Gui, Carol. Mandei no grupo os encartes. Começa às 15 horas, geralmente termina às 17, 17h30. E a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Não é obrigatório levar, mas como vocês fizeram um tema sobre solidariedade, né? Seria bom que vocês levassem. Ok? Fechou, galera? Aí nessa sexta-feira eu gravo para vocês as aulas que eu estou devendo e as aulas da competência 3, 4 e 5, que são as que vocês mais estão errando. Nessa semana a gente já faz simulado de competência 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Ok? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho só dos gêneros textuais para vocês entenderem. Eu mandei para vocês todas as competências separadas por habilidade, certo? E aí eu vou mandar para vocês também uma apostila de todas as habilidades com o nível de proficiência. Mas coloquei aqui para vocês, então, como que gêneros textuais são cobrados. Por que gênero textual acaba sendo a matéria mais cobrada do Enem? Porque a competência 1 inteira é sobre gêneros textuais, só que de diferentes formas. A competência 7 também vai dialogar com isso.
A competência 6, que vai falar lá na habilidade 19, sobre as funções da linguagem, também vai dialogar com isso, e porque dentro de literatura e arte, a gente vai ter muito gênero também. Então, como que eu vou lidar com os gêneros textuais? Coloquei aqui para vocês, por exemplo, a habilidade 1. Essa habilidade 1, ela vai cobrar de vocês a análise dos recursos linguísticos, tá? De cada tipo e de cada gênero. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que entender quais são os gêneros e quais são as tipologias textuais. Saiba de cor as tipologias e saiba os gêneros que mais caem. Eu coloquei aqui quais são os que mais caem já também. Saúde. Depois, você vai sempre começar pelo enunciado, certo? O enunciado, ele vai ser seu guia, sempre. Por quê? Existem enunciados que vão te levar já direto para a resposta e existem enunciados que vão apresentar ali uma característica que vai ser cobrada na questão, não necessariamente no gênero, viu? Depois que você ler o enunciado, mesmo se a questão for operacional, só para lembrar, questão básica é aquela que você faz sem ler o texto. Só ler o enunciado e as alternativas. Coloquei aqui alguns exemplos para vocês lá do nosso simulado. Questão operacional é aquela que você acha a resposta no texto. Questão global é aquela que o texto te ajuda, mas a resposta está no seu conhecimento de mundo, beleza? Então, mesmo se a questão for operacional, antes de ler o texto, você vai ler a fonte e o título do texto. Porque tem questão que você vai responder só pelo título. Tem questão que, só de você ler lá embaixo a fonte, você vai ver, por exemplo, que é um texto de divulgação científica, ou que é um texto que é uma biografia, que é isso, que é aquilo. Então, a fonte já vai te dar o gênero, beleza? E depois, atente-se às palavras que descrevem cada gênero, beleza? Mas e a habilidade 2? Então, existe uma habilidade inteira para falar de campanha publicitária. É a habilidade 2. Então, a habilidade 2, ela fala assim, ó, a linguagem como ferramenta de transformação social. E quem é que transforma a sociedade? A campanha publicitária. É por isso que eu tenho muitas questões com campanha publicitária. E o que que aparece? Primeiro, campanha é texto injuntivo. Lembram disso? Sempre. Inclusive, vai ter resposta que vai ser assim, características injuntivas. E aí você tem que lembrar que é texto injuntivo. Mas e quais são os verbos que aparecem para essas questões? Instruir, conscientizar, orientar, sensibilizar, incentivar, estimular. Tá bom? Então, são questões que apresentam isso. Embora o nível de proficiência seja alto, elas são fáceis. Por que elas são fáceis? Porque você já sabe a resposta. Ah, mas como é que o nível de proficiência é alto e ela é fácil? Porque se você já sabe que está dentro da habilidade 2 e que está colocando ali, ó, como resolver um problema social, tá vendo? Cadê? Recorrer aos conhecimentos sobre a linguagem do sistema, a informação para resolver problemas sociais. Se elas vão resolver problemas sociais, elas vão te levar a isso. Então, elas vão te instruir, elas vão te dar uma orientação, elas vão te informar sobre alguma coisa e essa informação vai te levar a denunciar. Tá bom? Então, vocês vão ficar de olho nisso. Eu vou mandar para vocês a lista de todas as questões e a lista com os comentários, tá? E a habilidade 3? Ó, ela vai cobrar para você, aqui, ó, a função social do sistema. Ou seja, primeiro, é aqui que começa a aparecer questões de hibridismo e subversão de gênero textual. Vai aparecer mais na habilidade 4, mas aqui já começam a aparecer questões em que há subversão do gênero. Mas, o que é hibridismo? Mistura de um gênero com outro. Aí, para hibridismo, vai aparecer mescla, mistura ou hibridismo mesmo, tá bom? Ou de forma híbrida, eles vão usar essas expressões. E para subversão, é quando eu vou modificar, ou seja, eu vou subverter a função social de um gênero.
Ah, o gênero era uma carta de baralho. E aí virou uma biografia. Então, eu subverti a função social daquele gênero. Beleza? Coloquei aqui para vocês, que vocês não vão conseguir ler, nem eu. Mas eu vou conseguir ler no meu celular. E aí, se vocês quiserem abrir, eu mandei para vocês aí também o PDF. É porque eu escrevi com minha letra não é muito legível, né? Ainda mais escrita em cima do Canva. Mas deixa eu colocar aqui para vocês. O que eu escrevi? Ah, tá. Então, vai lá. Primeiro, leia o enunciado, tá? Segundo, identifique o gênero, ok? Geralmente ele fala no enunciado. Ou então ele vai falar, o texto acima pertence ao gênero, aí ela é operacional e você vai ter que ler o texto, tá? Terceiro, olha lá, nas alternativas, fique atento aos verbos. Essas questões começam com esses verbos. Tá? Então vai colocar denunciar, orientar. Vai ter questão que vai falar fiscalizar. Tem como um gênero textual fiscalizar alguma coisa? Não tem. Então você já tira. Entendeu? E como é que chama? Cobrar. Aí você vai pensar, quem é que cobra? É manifesto. Quem é que denuncia? Então você vai sempre pensar nos verbos, tá? Leia a fonte e o título, responde e sai correndo. Por que responde e sai correndo? Porque se você ficar lendo, você vai mudar. E aí, se você mudar, provavelmente a que você tinha marcado era certa e a que você vai marcar depois é errada. Então, responde e sai correndo. Fechou? E a última, que é a habilidade 4, olha só, reconhecer posições críticas aos usos sociais que são feitos dos sistemas de informação. No enunciado já aparece isso. Então, vai utilizar denúncia, crítica social, as palavras são criticar, denunciar, expor, propor, reflexão. É isso que vai aparecer na resposta. São essas expressões que aparecem na resposta. São questões também sobre hibridismo e subversão dos gêneros, tá? Muito comuns. Então, como que cai gênero textual? Primeiro, eu tenho que saber isso de cor? Tem. Não tem como. Porque sua cabeça tem que fazer assim, ó. É resenha. Texto dissertativo. Então, fez texto dissertativo, vai apresentar opinião, avaliação, análise crítica. Ah, é diário. Texto narrativo. É crônica. Texto narrativo. Sua cabeça tem que fazer assim, ó. Tá? Para essas questões. Que aí você mata metade da prova praticamente. Porque da prova inteira vão ser o quê? 10, 12 questões só sobre gêneros textuais. E vocês sabem disso. Mas, então, se elas são de proficiência difícil, se tem questão de gênero textual lá da habilidade 3, por exemplo, com proficiência de 800, por que eu vou acertar? Porque você sabe a resposta. E isso aí vai jogar sua TRI lá para cima, porque você vai acertar tanto as fáceis quanto as difíceis. Então, ele vai te jogar ali, ó, no meio. Você sabe a resposta. Porque você já sabe o que vai cair. E caem essas palavras. De todos os anos. Vocês vão ver aqui, de 2008, 2011, 2020, 2022, as mesmas questões. É igual o cubismo. Pablo Picasso vai cair. Por quê? Porque cai todo ano. Vanguardas europeias, ou é cubismo, ou é Red-Made, que é o quê? O dadaísmo. Arte conceitual. Todo ano cai, não cai? Então você tem que saber. Se todo ano cai, você tem que saber. Se todo ano a resposta é praticamente a mesma, você tem que saber qual que é a resposta. Beleza? Então tem que saber. Lembrando, dissertação, opinião. Dentro do texto dissertativo, quais são os que mais caem? Tá? Artigo de opinião, carta argumentativa, carta do leitor, resenha, não esquece, resenha cai muito. Beleza? Vai lá, descrição. Quase não cai, mas aparece como forma de apresentação lá dentro de outro gênero textual. Então, o texto descritivo, ele quase sempre é uma estratégia utilizada por outros textos. Por exemplo, a narração usa muita descrição. A resenha, quando ela vai falar da opinião, ela descreve
aquilo que ela está avaliando, certo? Então, quase sempre ele aparece como agregado a outros tipos, beleza? Narração. Preferido de narração é crônica. Crônica. Eu contei aí só na lista de competência 1, mais de 7 questões com crônica. E questões básicas, que a resposta era que a crônica é uma narrativa breve sobre fatos cotidianos. Fatos do cotidiano. Pronto. A Marina, então eu sei que a crônica é uma narrativa breve de fatos do cotidiano? Sei, então você sabe a resposta. Pronto, porque a questão vai ser, o que caracteriza esse texto como crônica é, você vai ler o texto? Não vai. Você já sabe a resposta. Entendeu? Vai lá, narração. Lembra do era uma vez, a marca, a passagem de tempo. E lembra do pente, tá? Que são os 5 elementos da narrativa. Injunção. Cai com borra. Por que que cai com borra? Por causa que a gente tem uma habilidade inteira que vai mostrar como que a linguagem pode ser utilizada para modificar ou para resolver problemas sociais, não é? Como que eu resolvo falta de vacinação? Vocês fazem isso todo dia na proposta de intervenção? Fala que o governo precisa criar campanhas de conscientização sobre a vacinação, não é? Então, o governo precisa criar isso. O governo, vocês não fazem isso? A prova está aí, os textos publicitários. Então, são os que mais caem. E cai também a propaganda, tá? Então, campanha e propaganda são diferentes, tá? Os textos publicitários, eles podem ser para uma campanha social, de conscientização e tudo mais, ou para te vender um produto. Mas o que mudou nisso? A função social dele. É a função social. E os elementos são os mesmos, porque a tipologia é a mesma, injunção. Vão usar a mesma coisa, não é? Vacine-se ou compre batom, não é tudo verbo imperativo? Só que qual que é a função de um? Te fazer comprar algo, comprar uma ideia, acreditar em alguma coisa, padronização de pensamento, padronização de hábito, padronização de tudo, de consumo. E o outro? Te levar a resolver um problema social. E aí, esses que são para resolver problema social, especificamente são na habilidade 2. Apareceu lá, você já sabe, ó, habilidade 2. Estou resolvendo aqui. Já consegui fazer essa habilidade, estou indo bem nela. Beleza? Exposição. Quais são os que mais caem? Notícia. Notícia. O que eu tenho que saber sobre notícia? A notícia fala o que, quem, onde, como, quando e por quê. Ela responde a essas perguntas. Inclusive, tem questão que a resposta é essa. Por quê? É uma notícia por quê? Responde a isso, 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 isso. Então, outro ponto da notícia. A notícia, ela é temporal, diferente da reportagem. A reportagem é atemporal, porque a notícia, ela é objetiva e direta. Então, teve um acidente aqui. É em cima daquele acidente. Então, acabou o acidente, a notícia se torna obsoleta, não é? A reportagem, não. Mas como que eu vou saber a diferença? Jornal Hoje e Globo Repórter. Globo Repórter não faz toda uma contextualização, chega alguém lá explicando, aí faz entrevista, aí põe isso, aí mostra os dados, aí mostra outra opinião, aí não faz isso, isso, isso. Vocês não assistem mais Globo Repórter, mas se vocês assistissem, vocês iam saber a diferença certinho. Que é o quê? Você faz uma reportagem. Então, a reportagem, ela vai além da notícia. Por isso que ela é atemporal, porque ela contextualiza. Entendeu? Ela contextualiza, ela pode ser mais subjetiva, geralmente ela tem entrevista. A notícia não. A notícia é, aconteceu isso, 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 isso. Fechou? Mas eu coloquei aqui para vocês a diferença de um para o outro também. Mas, aqui tem uma que vai falar sobre os recursos, expressivos. Dentro de recursos expressivos, vocês precisam lembrar de uma matéria que, inclusive, cai muito na Unimontes, que é semântica. O que é semântica? O estudo do sentido. Lembram disso? Como que eu lembro semântica, Mar? Lembra aqui, ó.
Palavras sinônimas são palavras semelhantes. Gritar e bradar. Elas não são iguais, mas elas são muito parecidas. Aí eu coloquei aqui para vocês o Tom Cruise e uma imagem do Tom Cruise feita por uma deepfake. Vocês sabem falar qual que é qual? Esse é o Tom Cruise real. Esse é o Tom Cruise falso. Eles são iguais? São muito parecidos, então são palavras semelhantes. Então, gritar tem uma conotação diferente de bradar, não é? Então, há um brado retumbante, lembra lá do hino nacional? Se você colocasse lá, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói com um grito retumbante, ia perder a elevação da pátria, não ia? Do mesmo jeito não é a redação, quando você seleciona, é isso que a gente chama de competência argumentativa na parte da competência linguística. É você utilizar palavras que têm uma conotação mais forte do que a outra, que são mais precisas, embora sejam sinônimos. Então, sim é igual, tá? Então, sinônimo é o mesmo nome, ou seja, o mesmo sentido, são semelhantes. Palavras de sentido semelhantes. Antônimos. Ante é um prefixo de oposição, não é? Adversidade. Então, antônimos são nomes opostos. Exemplo aqui, o Harry e o Draco. Não são antagonistas? Protagonista, antagonista, não é? Por causa disso. Então, antônimos são palavras de sentidos opostos. Por exemplo, mal com U é antônimo de bom. E mal com L é antônimo de bem. Mas como que eu vou lembrar? O E não parece um L pequenininho? Lembra assim. Fechou? Homônimos. Homo é igual, não é? Existem 3 tipos de homônimos. Homônimos homógrafos e heterófonos ou heterofônicos, que significa que escreve igual e fala diferente. Por exemplo, colher, do verbo colher, né? Eu vou colher os frutos da minha horta. Os frutos não, né? Vou colher os legumes da minha horta. E colher, de comer. Escreve igual, não escreve? Então é homográfico ou homógrafos. Grafia escrita. Homo igual. Homogêneo, lembra? Sistema homogêneo. Uma única fase, então a mesma fase. E heterofônico, porque colher e colher, ok? Existem os casos em que eles são diferentes na escrita, ou seja, heterográficos, e homófonos, e iguais no som. Concerto com C e concerto com S. Concerto com C de harmonia, certo? Então, olha, eu estou desconcertada, então saí da minha harmonia, estou desarmonizada. E concerto com S de reparar, consertar. Né? Meu celular quebrou, vou mandar consertar. Por isso que é concerto musical com C. Por quê? Lembra do C do Dó? Cifra? O C é o Dó, não é? Se vocês não sabem, agora vocês estão sabendo. Então, o que acontece? Por isso que é concerto com C de música, porque é uma harmonia de instrumentos, de tonalidades, entendeu? Aí, eles são diferentes na escrita e iguais na fala, mas tem os que são iguais em tudo. Que são iguais na fala e iguais na escrita, mas são diferentes no sentido. Por exemplo, são e são. São de São Pedro, são de estão sãos e salvos, estão sãos, estão sóbrios, estão saudáveis, e são do verbo ser. Escreve igual, fala igual, mas são diferentes. Certo? Aí eu coloquei para vocês o Michael Jordan e o Michael B. Jordan. Os dois chamam Michael Jordan. Mas eles são a mesma pessoa? Não, só tem o mesmo nome. Entende isso porque essa é a diferença entre homônimo e polissemia. Se Vanessa chamasse Marina, eram 2 pessoas diferentes com o mesmo nome, homônimo, certo? Agora,
Se eu uso a palavra Marina para falar de mim e uso a palavra Marina para falar, por exemplo, da Marina lá do bar. Sabe do barco? Porque Marina significa que vem do mar. Talvez vocês não saibam. Mas o lugar lá na praia, vocês nunca chegaram? Bem-vindo à Marina. É o estacionamento do barco, o porto. Chama Marina. Vocês nunca foram à praia ou então, sei lá, no Rio e viram Bem-vindo à Marina, ou Marina da Glória. Nunca! Se vocês chamassem Marina, vocês iam ter várias fotos nessas plaquinhas. Porque eu tenho várias. Bem-vinda à Marina. Marina é isso. Por quê? Aí, nesse caso, eu tenho polissemia. É a mesma palavra para vários sentidos. Marina, mas aqui é a mesma palavra. Não, são pessoas diferentes, só tem o mesmo nome. São e são. Um é verbo, o outro é adjetivo. Beleza? E parônimo? Parônimo são palavras que são só parecidas. É tipo o Nicolas Cage e o Nicolas Cagezinho. Vocês conhecem o Nicolas Cage? Ai, todo Nicolas Cagezinho. O Nicolas Cage é esse. O Nicolas Cagezinho acha que ele parece o Nicolas Cage. Há quem acha que não parece. Tipo a Selena Gomez e a Valéria. Você já viu a cover da Selena Gomez? Não. Que é igual a ela. Não tem nada a ver, mas ela acha. Mas ela acha que ela é. Tipo, tráfico e tráfego. Elas são diferentes. Elas escrevem diferentes. Elas falam diferente. Elas têm sentidos completamente diferentes. Mas há quem diga que elas são parecidas. Então, outro parônimo que ninguém confunde é gato e pato. Mas ninguém confunde. Mas também são parônimos, porque são palavras parecidas. Inclusive, isso é um recurso, né? De uma figura literária, a paronímia, utilizar a paronímia. Usar gato, ó lá vem o pato, pato aqui, patacou lá. Ele vai usar a literação e vai usar pato, pata, aqui, acolá. São palavras parecidas. Recurso literário. Mas há quem confunda tráfico com tráfego. Inclusive, muitas pessoas fazem tráfico pago, em vez de tráfego pago na internet. Então, fazem vários cursos de tráfego. Deu para lembrar? E a polissemia? Polissemia é quando eu tenho uma palavra com vários sentidos. A palavra é a mesma e ela tem vários sentidos. Vocês viram aí, provavelmente, uma questão sobre isso, que é aquela questão da rede social. Eu vou colocar ela para vocês aqui na frente. Ó, rede social. Deixa eu ver se ela tá aqui. Essa aqui, ó, tá vendo? Rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. A palavra é a mesma. O que é uma rede social na internet? Ah, WhatsApp, Twitter, que não é mais Twitter, né? Instagram. E aqui, o que é a rede social? É uma crítica aqui para a desigualdade, né? Enquanto uns pensam em rede social só na questão das plataformas, a rede social aqui é a utilização de uma mesma rede para todas as pessoas da casa dormirem. Qual que é o recurso? Olha lá. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a polissemia. Não é homonímia. Porque não são duas pessoas diferentes, duas coisas diferentes com o mesmo nome. É polissemia, que é o quê? Rede. Rede aí é a mesma coisa, só que tem vários sentidos de acordo com o contexto. Fechou? Aqui, tá vendo? Ó, homonímia, antonímia. O que é antonímia? Antônimo. Ironia é quando você fala uma coisa querendo dizer outra. Por exemplo, bonito. Que bonito, hein? Quando a Maraísa, sei lá, as coleguinhas falam isso, elas estão achando bonito lá, o cara traindo ela, no mesmo motel que levou para passar a lua de mel? Não, ela está sendo irônica. E personificação? Personificação é a mesma coisa que prosopopeia. Lembram disso? Atribuição de características humanas a seres inanimados. Tá colocando característica humana aí? Não. Então, o que você poderia marcar aqui, ó?
Ou a letra A ou a letra C, que você ficaria na dúvida, né? Mas agora você lembra que polissemia é a mesma palavra em diversos contextos, diversos sentidos. Pensa numa calça. Por exemplo, eu tenho 5 calças iguais a essa. Eu tenho mesmo. 5 calças iguais a essas. Então, são calças diferentes que são iguais. No caso meu, vão fingir que é o nome. Calça preta, leg preta. Aí eu tenho 5 iguais. Então, eu tenho o quê? Homônimos, certo? São iguais. E aí, cada dia da semana eu uso uma. Fechou? Agora, eu tenho só essa blusa. Se eu usar essa blusa com essa calça, ela tem um sentido. Se eu usar essa blusa com uma calça jeans, ela tem outro sentido. Se eu usar para dentro de uma jardineira, ela tem outro sentido. Por quê? Porque ela vai estar em vários contextos, mas a blusa é a mesma, não é? Polissemia. Deu para entender? Polissemia, uma palavra, múltiplos sentidos de acordo com o contexto. Homonímia ou homônimos, palavras que são iguais. Igual Marina e Marina. Beleza? Se Vanessa chamasse Marina, e não Marina Barco. Então, volta lá. Olha lá, não vai dar para vocês lerem nunca, mas no que eu mandei no grupo, tá dando para ler. Eu prometo. Então, aqui... eu coloquei aqui ambiguidade. Ambiguidade é outro recurso que é muito cobrado. Vocês vão ver. Existe a ambiguidade lexical, que geralmente é a que é cobrada. Por quê? Ela vem de uma palavra que vai gerar um duplo sentido. E aí ela é formada ou pela polissemia ou pela homonímia. Certo? É uma palavra. E a ambiguidade estrutural, geralmente é o que vocês erram na redação. Por quê? Você faz uma ambiguidade sem querer por causa do lugar que aquela palavra está. A mais cobrada é essa daqui, porque geralmente ela é proposital. Por exemplo, Rexona. O desodorante, aí tem um Rexona pequenininho. Essa é uma questão do Enem, inclusive. Rexona, o desodorante que cabe no seu bolso. Aí ele é pequeno. Ele cabe no seu bolso, mas ele também cabe no seu bolso. Propaganda e tal. Então, aí é lexical. Porque léxico é a palavra, não é? Então, é o sentido, é o vocabulário. Certo? Agora, a aluna deixou a professora louca. Aí eu tenho uma ambiguidade estrutural. Porque eu não sei se a aluna transformou a professora em louca, se a aluna enlouqueceu na sala e saiu correndo e abandonou a professora, ou se a professora já era louca e aí a aluna foi lá e falou, sai fora, e abandonou ela. Aí, geralmente, essas questões elas são cobradas em análise sintática. Eu adoro, inclusive. Porque o primeiro caso, a aluna deixou a professora louca. Louca é predicativo do objeto. O segundo caso, que a aluna ficou louca e por causa disso abandonou a professora, é predicativo do sujeito. E o terceiro caso, que é quando a professora já era louca, é adjunta adnominal. Legal, né? Não fala Ave Maria, não. Eu adoro. Mas essa geralmente é estrutural. É a estrutura, ou seja, o lugar da frase. Como você estruturou a frase, faz com que ela fique ambígua. Beleza? Essa aqui é a mais utilizada para vocês. Mar, então a ambiguidade pode ser causada pela polissemia? Quase sempre ela é causada pela polissemia. Quase sempre. Principalmente no texto publicitário. Que a ideia é essa, que é igual o Aurélio, dicionário bom para burro. Por que bom para burro? Aí você tem, além de polissemia, você ainda tem uma intertextualidade. Porque você tem que saber que o dicionário é o pai dos burros. Né? Quem que é o pai dos burros? O dicionário. Outra questão do Enem é essa. Aqui coloquei para vocês a diferença, caso vocês queiram anotar. E de gênero textual, então, função social do gênero, estrutura do gênero, linguagem verbal e não verbal, hibridismo e subversão do gênero. Então quais que caem? Coloquei aqui para vocês, depois vocês pegam e colocam com uma letra mais bonita, por favor. Tá? Vai lá, campanha publicitária. Lembrando que a habilidade 2 vai te cobrar praticamente só campanha publicitária. É um texto de caráter injuntivo. Palavras: conscientizar, orientar, estimular, incentivar, instruir, tá?
Mas pode cair outro texto de caráter injuntivo? Pode. Pode cair a receita, pode cair instruções. E no hibridismo também cai desfeita. Sim, porque a maior parte das propagandas utiliza de um gênero para modificar a função social e vender um produto. Então, pega um gênero, por exemplo, que seria um gênero expositivo. E aí coloca ali o conceito, o que aquilo significa, e logo embaixo põe uma propaganda, ou faz uma campanha em cima disso. Então, ele vai subverter. Tem uma outra questão que pega um cartaz e transforma o cartaz em uma campanha. Então, vai fazer o quê? Subverter. Tem outra que já mistura a receita que eu passei na semana passada. Lembra? Pega um poeta cansado. Aí mistura a receita com a propaganda. Mas eu não entendi a diferença. Tem como você fazer uma receita com poeta cansado? Não. Então, o que você fez ali? Você misturou a subjetividade e a metáfora do poema com os verbos do imperativo. Lá da propaganda, não foi? Da receita, desculpa. Da receita. Então, o que você fez? Misturou. Hibridismo. E quando que eu subverto? Eu mantenho a mesma estrutura do outro e só muda a função social. Por exemplo, pego um cartaz e transformo numa campanha. Pego uma carta de jogo e transformo em uma biografia, que é aquela questão lá do cara do vôlei. Vai lá, resenha, artigo de opinião e carta argumentativa são textos dissertativos. Expressões que vão aparecer: opinião, análise crítica, avaliação. Galera, percebeu que é resenha? Não precisa nem ler o resto do texto. Você já vai no verbo. Ou então, isso, apresenta uma análise crítica, uma avaliação crítica sobre o filme tal. Ou então vai perguntar para você qual alternativa comprova que aquilo é uma resenha. Aí você vai na única alternativa que tem, opinião. Pronto, respondi. Você já não vai errar a resenha. Beleza? Notícia, o que, onde, quem, como e por quê. Faltou o quando, tá? Quando e por quê. Crônica é literalmente uma narração breve de fatos cotidianos. O que é crônica? Oi? Patos? Ah, patos cotidianos. Aí você imaginou vários patos no dia a dia, né? Com a gravatinha e com uma maleta. Então, é uma narração breve de fatos cotidianos. Sempre, 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 sempre. É isso. O que caracteriza o texto como crônica? Ou vai ter brevidade na narração, ou vai ter narração, ou vai ter fatos do dia a dia, ou vai ter fatos do cotidiano. Vai ser essa a resposta. Você não vai errar. Falei com vocês que é uma das preferidas. Reportagem, vai além da notícia. Eu pus aqui, tá? A diferença de uma para outra. Que eu prometo que no arquivo real vocês conseguem ler. Carta argumentativa. Galera, tem muita questão de carta do leitor. Viu? Muita questão de carta do leitor. Tinha uma época que caía carta do leitor com borra em outros vestibulares. A UFO mesmo cobrava, sempre colocava carta do leitor como um dos gêneros. O que é a carta do leitor? É você opinando sobre alguma coisa que você leu na revista. Então, vamos supor que eu li lá uma reportagem sobre o cigarro eletrônico. E aí eu vou escrever uma carta para aquela revista, dando a minha opinião. Então, a carta do leitor é um texto dissertativo. Beleza? Apresenta, então, essa opinião. Ok? Então, cai muito isso. Cai carta aberta também, já caiu até no tema de redação, aquele tema das comunidades e povos tradicionais, caiu a carta aberta dos povos da Amazônia, vocês lembram? Mas caiu, tá? O texto teatral. Galera, eu juro pra vocês, eu vejo ele em todas as competências, não sei por quê. Na verdade, eu sei, porque realmente o texto teatral é muito importante. E porque o teatro ele tem essa característica, né, inclusive tem uma questão do Enem que fala isso, de dar uma melhor reflexão do que é a realidade. Quem está lendo aí o Mantenha Fora do Alcance do Bebê está vendo isso.
que é a ideia do absurdo como uma marca da hipermodernidade estampada na peça. Então, o texto teatral é o que mais cai em literatura e cai com borra nas questões de gêneros textuais. Por quê? Porque o texto teatral ele tem características específicas. Primeiro, ele pressupõe a ação. Então, vai ter muita questão que vai falar isso. Vai falar que... Vai ter alternativa lá que vai falar, por exemplo, que o corpo do ator ou que a representação não faz diferença na peça. É lógico que faz. Sem o ator, o teatro praticamente não existe. Ele é feito para isso. Então, ele é feito para a dramaturgia. O que é dramaturgia? Dramatizar é criar ação. O predomínio de diálogos é uma marca do texto teatral. Então, apareceu lá muitas falas, fique esperto porque pode ser texto teatral. Ou pode ser uma piada, que é a questão da anedota, tá? Então, fica esperto lá. Mas e qual que é outra marca do teatro? A rubrica. Rubrica, já falei com vocês, é uma instrução que o autor do texto teatral dá sobre como podem ser as personagens, as ações, o figurino, o cenário. Então, por exemplo, se tiver uma personagem... E outra coisa, não é obrigatório, tá? Que a rubrica seja seguida. Vai depender da minha intenção. Vamos supor que o texto tem uma personagem que é loira, alta, dos olhos azuis, esbelta, e cheia de sardinhas, uma doce mulher. Eu posso ser a atriz? Claro, né? Posso? Pela rubrica, não. Ah, mas e se o diretor daquela peça quiser fazer uma crítica? Por exemplo, colocar a Branca de Neve negra. Ele pode fazer? Pode. Então, a rubrica, ela não é obrigatória. Depende da intenção do diretor. Porque existe uma diferença entre o texto teatral e as artes cênicas. Não existe? Você vai dar ali uma outra performance. Eu vou fazer uma adaptação de Branca de Neve. E aí, em vez de eu colocar a Branca de Neve, eu vou colocar... A gente já fez isso uma vez no teatro do Junk. Eu vou colocar uma personagem negra. Para quê? Para fazer uma crítica. E aí o meu teatro ele vai ter uma alteração ali. Mas no início eu vou colocar um narrador contando a história da Branca de Neve. Era uma moça linda, branca como a neve. E aí surge uma personagem negra. O que isso vai causar no público? Uma quebra de expectativa, não vai? É um recurso. Então, a rubrica existe para isso. E tem questão do Enem que é sobre isso. Tem lá a rubrica, e a resposta é uma possibilidade. Porque ela não é obrigatória. Lembra disso. Porque aqui eu não estou falando de gêneros literários, eu estou falando do texto teatral como gênero textual, que pode ter o quê? Mudança na função social. Então, eu posso pegar um gênero e mudar a função dele para uma crítica. Em vez de ser uma história de amor entre a Branca e o príncipe, ser uma crítica social contra o racismo. Beleza? Não esquece. E a anedota, que é a piada. O humor é uma forma, inclusive essa é uma questão do Enem também, vocês já devem ter visto, mas o humor é uma forma de reconhecer os problemas sociais e os preconceitos de uma sociedade, não é? Se você faz, por exemplo, uma coisa que era muito comum na minha época, era piada de loura burra. Hoje você já não vê tanto. Por quê? Porque houve uma reestruturação da sociedade mostrando que isso seria uma forma de preconceito de gênero, inclusive. Ou de falar que mulher no volante é perigo constante. Né? Você já não escuta tanto isso. Por quê? Porque já há uma construção social. Então, olha, se existe uma construção social para desconstruir essas piadinhas,
ou esses estereótipos, significa que a piada, a anedota, é um reflexo dos preconceitos de uma sociedade. O Enem já cobrou isso. E é bem bonita essa questão, inclusive. Aqui eu coloquei a diferença da notícia para reportagem, depois vocês dão uma lidinha. Fechou? E aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Essa questão, por exemplo, é uma questão operacional. Por que eu sei que ela é operacional? Vamos lá, você não vai ler aqui em cima primeiro, beleza? Você vai começar no enunciado. Tá lá, as anedotas, aqui a proficiência dela é 561. Então, pessoas que acertam essa questão geralmente estão com essa média de pontos em linguagens. A Marina, eu errei essa questão. Então, você não passa disso. A TRI já coloca ali, opa, peraí, Clara não está passando aqui de 561, ela errou essa questão, aí ela vai olhar outras questões com a mesma cobrança para ver se isso aqui tem coerência pedagógica. Agora, peguei uma questão de nível 732 aqui, que está cobrando a mesma coisa da outra, e errei essa, a TRI vai falar, opa, Clara provavelmente chutou essa questão aqui, Se ela estiver acertando só essa média, ele ignora essa e entende que você chutou essa que deu sorte. Então, sua média não sobe. Mas eu acertei essa questão. Acertou, mas você não tem coerência. Porque não faz sentido acertar uma questão difícil e errar uma questão fácil. Não é? Embora a gente entenda que faz sentido, mas a TRI leva em consideração você. Então, olha lá. As anedotas são narrativas reais ou inventadas, estruturadas com a finalidade de provocar o riso, ok? O recurso expressivo. Recurso expressivo, você vai pensar, ambiguidade, polissemia, é feita a partir de homônimos, antônimos. Então, você vai lá naquela parte lá de semântica que a gente fez a revisão. Olha lá, o recurso expressivo que configura esse texto como uma anedota é... Ou seja, o que faz isso ser uma piada? Aí, eu sei só por aqui, uso repetitivo da negação, grafia do termo ora pois, Europas, né, que é de Europa, ambiguidade do verbo ir, que é a resposta, ironia das perguntas, emprego de palavras coloquiais. Tudo isso poderia ser, não poderia? Então, vou ter que ler o texto. Essa questão é operacional. Aí, como que eu vou chegar lá? Para onde vai essa estrada? Sou Augusto, para onde vai essa estrada? E ele responde, eu moro aqui há 30 anos e ela nunca foi para parte nenhuma. Então, ele quer saber para onde que a estrada leva e o outro entendeu que a estrada ia, tipo, levantar, pegar a mala e ir para algum lugar. Muito engraçado. Então, é a ambiguidade do verbo ir. Certo? Fechou? Preciso ler tudo? Não, você já descobriu na segunda frase. Marque e sai correndo. Olha lá, outra que é operacional. Com essa postagem, o enunciador busca. Aí tem lá, agora lei, novas regras facilitam operações, tarará, tarará, tarará. Lei já em vigor, define isso. Ela está te informando, certo? Então, olha lá, é um texto expositivo. Mas por que ele não é injuntivo? Não está te falando para fazer nada. Injuntivo e indução. Injuntivo e indução. É só um cartaz expositivo. Aí tem lá, o enunciador busca divulgar. Manifestar a adesão a uma lei? Não tem aqui nenhuma ideia de opinião. Incentivar? Não é injuntivo. Tornar pública uma lei voltada à criação de perfis na sala de bate-papo? Poderia ser tornar pública, mas ela não é para a questão só das salas de bate-papo. E outra coisa, o que torna a lei pública não é o cartaz, é a lei. Divulgação da lei. Por exemplo, nem toda lei que a gente vê votada lá no Senado está num cartaz, não é? Então, o cartaz vai fazer o quê? Vai divulgar. A lei já é pública, porque ela é uma lei. Se ela é uma lei, ela é pública. Alertar o público, o usuário de redes sociais sobre as mudanças de uma lei vigente, não está te alertando. Não fala, presta atenção, olhe, atenção, extra. Não chama atenção para isso. Só está divulgando.
certo? Não está te alertando sobre algo. De 2023, só 599. Diz que é difícil, dizendo o povo. Ser cronista. Tá falando de crônica. Aí vou lá embaixo. No texto, ao refletir sobre a atividade do cronista, a autora questiona características do gênero crônica. Como? Vou ler o texto? Não vou ler o texto. Porque a pergunta é, das alternativas abaixo, qual é uma característica do gênero crônica? Não preciso ler o texto. Relação distanciada entre os interlocutores? Não. Geralmente quem faz isso é a dissertação ou a exposição, não é? Que te deixa longe, não tem nenhum diálogo. Por exemplo, na redação você não pode chegar e falar faça alguma coisa, muda Brasil, articulação de vários núcleos narrativos. Não, geralmente quem faz isso é o romance, pode um conto ou uma novela, se for maior. A crônica é uma narrativa breve sobre fatos do cotidiano. Dá tempo da crônica de fazer vários núcleos narrativos? Não. Porque ela é uma narrativa breve de fatos do cotidiano. Olha lá. Brevidade no tratamento da temática. Narrativa breve de fatos cotidianos. Marca e sai correndo. Descrição minuciosa das personagens? Romantismo faz isso, tá? O naturalismo também. Romantismo de forma idealizada, naturalismo de forma verossímil. Público leitor exclusivo? Não é uma característica da crônica, tá? É uma característica que faz um texto ser crônica? Não, é uma característica da intenção de um autor. Eu posso fazer uma propaganda para um público específico? Posso. Posso fazer um poema para um público específico? Posso. Posso fazer uma música para Posso. Então, isso não é uma característica que faz o texto ser crônica. Outra básica, ó. Os gêneros podem ser híbridos. Hibridismo. Mescla, tá? Mesclando. Características de diferentes composições textuais que circulam socialmente. Neste poema, o autor preservou do gênero publicitário a seguinte característica. Galera, é básica. Por quê? Qual que é a característica do texto publicitário? Texto publicitário é um texto injuntivo. Vai lá. Disposição da palavra, pontuação de período, extensão do texto ou apresentação de título. É característica típica de texto publicitário? Não. Minha redação pode ter título, não pode? Pode. Por exemplo, a FIP cobra título. Porque a campanha, ela tem característica injuntiva. Então, ela vai te levar a fazer alguma coisa. Tanto é que ela é cobrada, geralmente, para resolver um problema social. Ela te conscientiza algo. No final tem assim, denuncie. Ou adote um cão. Entendeu? A adoção salva vidas. No imperativo. Pode não ter palavras no imperativo e ter verbos no infinitivo. Ou que te induzem a não fazer algo. Por exemplo, proibida a entrada de cães. Ela te induz a deixar seu cão para fora. Entendeu? Expositivo, isso, informativo. Ele traz uma informação. A informação pode ser utilizada como estratégia para indução. Não pode? Então, por exemplo, eu informo aqui os benefícios de adotar um cachorro. E aí lá embaixo eu ponho, adote. A adoção salva vidas. Tá vendo que ela tá te induzindo a fazer alguma coisa? Não é só uma informação. Pô, salva a vida, vai salvar a minha também. Eu vou adotar um cachorro. Entendeu? Então ela tem essa intenção de te levar a fazer algo. Galera, essa vocês não vão conseguir ler. Porque a própria foto que eu tirei estava ruim já. Mas eu vou ler aqui para vocês verem a resposta. Essa campanha se destaca pela maneira como utiliza a linguagem para conscientizar a sociedade da necessidade de se acabar com o bullying. Ok? Tal estratégia está centrada no... Ó a resposta.
chamamentos de diferentes atores sociais pelo uso recorrente de estruturas injuntivas. Então, a campanha vai sempre usar estruturas injuntivas. Stop bullying. Então, pare com o bullying. Fechou? Aí tem lá explicando o que que é. E olha aqui no texto, tem: fica calmo, não des o troco, evita ficar sozinho, mostra desconfiança, nunca deixe seu amigo sozinho. Beleza? Então, qual que é a estrutura que faz com que ele seja uma campanha? As estruturas injuntivas. Sua cabeça faz assim, ó, campanha, texto injuntivo. Essa que a gente já fez. Querido diário. Galera, o gênero diário é um texto? No diário você narra, você conta o seu dia a dia. Então, o gênero diário, basicona. Preciso nem ler o texto. Uma característica do gênero diário que aparece na letra da canção do Chico Buarque é a narrativa autorreflexiva. Inclusive, escrevam diários. É muito bom. Olha lá. Qual é o recurso que identifica esse texto como uma crônica? A referência a um fato de cotidiano da vida do casal. Lembra do pato cotidiano de Vanessa? Beleza? Essa questão é básica. Eu coloquei aqui mínimo. Precisa ler o texto? Não, porque está perguntando qual das alternativas abaixo faz com que esse texto seja uma crônica. Pronto, não preciso ler. Basiconas, ok? Essa aqui, ó, 513. Gente, 612 o nível de proficiência dessa questão. 612. Olha lá, o povo achou difícil. Só que você vai achar difícil? Não, porque você já sabe. Você sabe a resposta. Você não sabe a resposta? Então você vai acertar todas as questões de gênero. Habilidade 4. Habilidade 4 é a minha favorita, tá? A habilidade 4 é aquela que vai apresentar um posicionamento crítico a partir de um gênero textual. O gênero textual é para colocar um posicionamento crítico. As respostas geralmente são criticar, denunciar, trazer uma reflexão. Beleza? Olha aqui. A atriz é vista atravessando a rua. O problema não é o que vira notícia, mas o que deixa de ser. Bonito, né? Vocês não acham bonito, não? Uma puta crítica social. Então, olha lá. Criticar a superficialidade de notícias em veículos de comunicação. Em vez de tratar de assuntos importantes, como, por exemplo, pessoas em situação de rua, desigualdade social, falta de acesso aos direitos, fala-se que uma atriz foi vista atravessando a rua. Marina Paz, atravessando a rua. Qual a importância disso? Nenhuma. Então, o problema não é falar de Marina. O problema é falar de Marina, mas não falar daquilo que precisa. Invisibilidade. Lembra do tema? Invisibilidade civil. Como é que era mesmo? Civil. Acesso a... Isso. Ou seja, essas pessoas que ficam à margem, invisibilizadas na sociedade. É bonito demais. É a minha preferida. O dia... Vai lá. A notícia, do ponto de vista de seus elementos, basicona. Perguntou, quais são os elementos da notícia? Você já sabe. O quê? Como? Quando? Onde? Por quê? Olha lá. Informa sobre uma ação, a finalidade, o porquê que a motivou e o resultado dessa ação. Apresenta argumento? Não, texto dissertativo. Tem um título que resume o conteúdo do texto? Poderia, mas não chama título, é manchete que chama. Dirige-se aos órgãos, poderia marcar isso aqui, e ter coerência pedagógica, tá? Dirige-se aos órgãos governamentais dos estados? Não. A notícia é objetiva, ela não se dirige a ninguém, tá? Ela fala, foi encontrado ontem um copo largado no chão. Introduz um fato com a finalidade de incentivar? Não, esse aí é o texto injuntivo. Eu preciso ficar com medo dessas questões de gênero textual? Não, por quê? Porque eu já sei a resposta. E por que eu sei a resposta? Porque eu sei o que mais cai e porque eu sei os tipos textuais.
Da prova da Unimontes. A prova da Unimontes toda, praticamente. Porque a Unimontes não cobra quase... Cobrava antes, né? Mas quase nada de gramática. E quando cobra gramática, vai cobrar conjunção, uso de que e se, tá? Análise sintática, que eu adoro também. Interpretação semântica, gêneros textuais, intertextualidade cobra muito também. A parte de conjunção sempre vai ter uma questão sobre substituir uma conjunção sem prejuízo de sentido. Isso. Sempre. Ou então, qual que não pode ser substituída? Que não pode substituir. Galera, esse cartaz faz parte de uma campanha publicitária. Tá vendo, ó? Pegou um cartaz, viu? Que era informativo e transformou em uma campanha. Por quê, ó? Não se cale. Tá vendo que leva a ideia de denúncia? Por quê? Porque incentiva denúncia. Mas eu vou sair de propagar, vou sair de divulgar e vou sair de assegurar. Vou ficar na dúvida entre incentivar e estimular. Como que eu vou saber? Essa é operacional, você tem que ler o texto. O que ela está incentivando? Ela incentiva a criação de canais de denúncia? Não, ela já coloca o canal aqui, tá vendo? Então, ela estimula aqui o quê? Incentiva as denúncias de violência contra as crianças. Tem como errar agora, gente? Não, né? Que vocês já sabem a resposta. Eu pus os verbos e eu escrevi com a minha letra feia. Até o pato cotidiano. Essa aqui é a da subversão, ó. O texto tem formato de uma carta de jogo e apresenta dados a respeito do Marcelo Gleiser, não sei falar o nome dele, premiado pesquisador brasileiro da atualidade. Essa apresentação subverte um gênero textual ao... Por que subverte? É a carta do jogo, tá vendo? É igualzinho, quem joga Pokémon aí sabe. Se tiver a cartinha lá de Pokémon, então você joga qualquer jogo de RPG, você sabe. Vocês não jogam, né? Vocês podiam tanto fazer coisas legais na vida, mas tem lá a cartinha. Só que aqui, em vez de ter a cartinha, tem o quê? A biografia dele, explicando quem é ele. Biografia eu vi caindo em 3 questões, viu, galera? Da competência 1. É um gênero que repete, então é bom saber. Relacionar o universo lúdico, ou seja, uma carta de jogo, a informações biográficas. Mantive a estrutura igualzinha e mudei só a função social, não foi? Subversão. Não mesclei. Fechou? Tem uma aqui que era da mescla, mas eu não sei se eu pus. Acho que eu não pus, não. Eu tirei foto dela. É aquela do cachorro? Mas eu mando para vocês. Agora deu para matar todas as questões de gênero textual, ou seja, e mais ou menos metade da prova? Não vai errar mais? Independente do nível? Se é nível 500, 400, tá? 500, 600, 800, 600. Gente, essa questão foi 600. Não tem condição. Acho que aqui não pus nenhuma de 800, não. 700. Tem como você errar? Você não vai errar, porque você já sabe o que é crônica agora. Você entendeu? Quem errou? Quem leu esse texto gigante? Quem errou, leu o texto. Te dou certeza. Quem errou, leu o texto. Você vai ler o texto? Não vai, porque você já sabe o que é crônica, você já sabe a resposta, você não vai errar mais. Fechou? Acho que não tem... É 500, 561. Fechou, galera? Tranquilão? Semana que vem, artes, educação física e literatura. Essas são as mais difíceis, tá? Não tem como. Não é... E elas não são difíceis de proficiência. É engraçado, né? Elas são difíceis porque ninguém gosta de artes. Mas eu gosto. É isso. Com vocês, já vai para a redação? Vamos, O tema da semana. Parou, né? Tem que esperar parar. Quer dizer, o material você mandou aí? Pode mandar para mim? Pode mandar para a aquela equipe dela que tá ligada. Se eu consigo. Ah, a setinha já veio. Galera, vocês prometem que vocês vão tirar mais de 730 em linguagens? Dá para tirar, gente. Dá para tirar, eu juro. A gente já tem 42, 43. É. Mota, Letícia. Clara. Clara. Clara tá com a média alta em linguagens. Não tá? É. É. Felipe também. Felipe já foi para 730. Felipe
Desgramado tá assistindo a aula só online. Mas ele falou comigo que tá tirando. Eu xinguei ele. Eu falei, você fica aí sem fazer monitoria com a gente.